Peço que todos abram o texto da Palavra de Deus no livro de Neemias. Capítulo número 13. Gente, esse barulho de Bíblia é bonito demais. Eu não conheço um barulho mais bonito que esse, de ver página de Bíblia. Capítulo 13, começando no verso 26. Gente, esse barulho é lindo demais. Vamos lá? Do 13 até o 31. 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar-nos. Um dia, Deus foi conversar com Salomão. Eu acredito que não exista um privilégio maior do que ter a presença de Deus falando com clareza a nós. Deus disse para Salomão que ele tinha o direito de pedir o que quisesse. E Deus se comprometeu a atender o pedido dele. Ele avaliou a questão, lembrou-se da formação que tinha, da família, do pai, da história, e fez um pedido inteligente, que Deus desse a ele
sabedoria para saber entrar e sair, para saber como tratar as coisas, para saber como lidar com os assuntos do reino, porque dizia ele, a responsabilidade é muito grande, eu sou muito novo, preciso que o Senhor me dirija. Então Deus olhou para Salomão e disse para ele assim: como você não pediu, e eu acho isso interessante, porque há coisas que Deus nos dá pelo simples fato da gente não pedir. Mas Jesus uma vez disse: vocês não recebem porque não pedem. E Tiago vai mais longe. Tiago vai dizer assim: vocês não pedem, e quando pedem, pede errado. Paulo vai mais longe. Paulo diz assim: nós não sabemos pedir como convém. É um negócio estranho. Por isso a oração não é uma sessão de pedido, é relacionamento. Deus ama ouvir você. E Ele quer ouvir você. Então Deus diz para ele: como você não pediu a cabeça dos seus inimigos, eu vou dar um jeito nisso. E resolveu esse problema. Deus disse: como você não pediu para ficar rico, você vai ser o mais rico de todos. E como você pediu sabedoria para tratar dos meus negócios, das minhas coisas, da minha obra, do meu reino, então você será o mais sábio. Agora, põe a mão no ombro do seu colega com uma cara de inteligente. Cara de inteligente. E pergunta assim para ele: o que a gente faz com o que Deus nos dá? O que é que a gente faz com aquilo que Deus nos dá? A capacidade intelectual de Salomão era muito grande. Muito grande. Mas ele enveredou por um caminho que não foi bom. De que adianta tanta sabedoria se não tem prudência? De que adianta tanta sabedoria se não tem capacidade de ouvir Deus e obedecer Deus? De que adianta tanta sabedoria se por causa dela a gente começa a dizer que as coisas acontecem porque a gente é que está ali? E que Deus, quando escolheu, Deus ficou procurando o melhor e achou a gente, porque a gente era o melhor. E isso é tudo em que Satanás quer que você acredite. Uma vez Davi, pai de Salomão, ficou meio de nariz empinado. Sabe o que Deus falou para ele? Baixa o facho, rapaz.
eu te tirei de trás da malhada. Quem é que você pensa que é? Abraça aí o colega e diga: o que a gente faz com o que Deus dá? Às vezes, na sabedoria que Deus dá, nós imaginamos que sabemos mais do que Deus e decidimos tomar alguns caminhos sem consultar a Deus, que a gente já acha que é experiente demais, a gente já acha que sabe demais, que já viveu muito. E aí, para resolver as questões, a gente dá o nosso jeito. E Salomão arrumou um jeito. Deus não disse para ele que ia livrá-lo dos inimigos? Disse ou não disse? Disse ou não disse? Deus disse assim: como você não pediu a morte dos teus inimigos, deixa que eu vou cuidar disso aí. Sabe o que o Salomão fez? Começou a olhar os reinos vizinhos que potencialmente tinham capacidade de enfrentá-lo e começou a fazer aliança. E a aliança passava por casamento. Então o rei daqui casa com a filha do rei de lá, porque aí o rei de lá não vai atacar o lugar que está a filha dele, então vive em paz. Mas arruma uma mulher, depois mais outra, depois mais uma. Diga aí comigo: por trás de um homem vencedor, tem uma grande mulher. Por trás de um fracassado, tem no mínimo duas. Entenderam? Quando vai casar com uma mulher de um lugar, a mulher diz: tá bom, eu topo casar, mas as minhas divindades eu levo comigo. Aí, na hora de dormir, o marido vai orar e a mulher vai fazer o sinal da cruz no pé da santa. Não dá certo. Um dia ela fica triste com ele e diz: não vou dormir com você hoje. Por quê? Porque você fica desprezando a minha deusinha. Aí fala: tá bom, meu amor, vem cá. Aí vai os dois no pé da santa. Isso não dá certo. Sabe o que é um homem casar 700 vezes? Gente, sujeitinho. Hã? Uma só dá um trabalho. Mas você não dá trabalho não. Mas além dos 700 casamentos, ele arrumou mais 300 concubinas. Pensa num sujeito. Os mais complicados diriam: coitado, 700 sogras. Mas sogra é gente boa. A minha é gente boa. Salomão recebeu de Deus uma palavra: como você não pediu para ficar rico, eu vou encher você de riqueza.
Salomão começou a aumentar impostos. E aumentou muito imposto. E o que adianta ter um palácio rico de um povo pobre? De um sujeito que vive nababescamente, com o povo sofrendo. Mas o povo suportou. Um dia Deus se encheu disso. E Deus disse para Salomão: eu vou rasgar o teu reino, mas eu tenho um acordo com o teu pai, então eu não vou fazer isso agora no teu reino, vou fazer no reino do teu filho, mas não é por tua causa não, é por amor do teu pai, por amor de Davi. Eu vou fazer isso no reino do teu filho. Salomão morreu um dia. Quem assumiu o trono? Roboão, filho de Salomão. Tem uma reunião com os antigos, os anciãos, os homens de mais experiência. E esses homens de mais experiência apontaram o problema que o Salomão teve. Qual era o problema? Seu pai apertou a gente demais nesse negócio de tributo. A gente não está aguentando. Está pesado demais. Aí o Roboão vai e escuta a turma, os mais antigos. E os mais antigos disseram: é bom você ouvir o povo. Se você ouvir o povo hoje, eles vão ser seus amigos para sempre. Terminou a reunião, tá bom, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Saiu dali e foi para uma segunda reunião. Com os meninos que jogam bolinha de gude, solta peão. Aqueles meninos que ainda está na fralda achando que já sabe tudo do mundo. Por que a Bíblia diz que o obreiro não pode ser neófito? Porque o neófito fica soberbo, nariz empinado, achando que é melhor que todo mundo. E porque fica soberbo, cai na condenação do diabo. É assim que está escrito. Mas o que é esse negócio de neófito? Neófito é o sujeito que não sabe, pensa que sabe e briga com todo mundo para dizer que sabe. Esse é o neófito. Não aceita conselho, não aceita ouvir ninguém, não aceita orientação, acha que já sabe tudo. Esse é o neófito. E quando Paulo escreve que o obreiro não pode ser neófito, ele não estava preocupado com a igreja, porque da igreja Deus cuida. Ele estava preocupado com o próprio neófito, porque quem cai na condenação do diabo é o neófito, não é a igreja. Por isso que se precipitar na consagração é perigoso. Por isso o apóstolo Paulo diz que o obreiro tem que ser provado. E feliz é aquele que é provado. Em 1984 para 85, meu pastor me mandou dirigir uma congregação. Eu fiquei todo besta. Eu era presbítero. Pensa num sujeito que ficou todo faceiro, como dizem os paranaenses.
Aí eu fui perguntar para o meu pastor: quem é que vai me dar posse? Cresci na igreja, achava lindo aquele negócio de posse. O pastor pegou um molho de chave, balançou assim e falou: vai lá, vai lá, vai lá. Eu fui. Sabe quantos crentes tinha lá? Nenhum. Eu trabalhava num Banco Nacional. Saía do banco e ia para lá. Não tinha uma viva alma. Embaixo da igreja assim tinha um rala-bucho. Sabe o que é rala-bucho? Aqueles bar que fica a turma dançando. Do outro lado tinha um cabeleireiro. Na frente tinha uma padaria. Então eu chegava do trabalho cansado, ia na padaria, tomava café e ia para a igreja. Orava, sentava na minha cadeirinha, cantava um hino da harpa, sozinho. Lia a Bíblia, não pregava porque não tem para quem pregar. Tem um irmão chamado Inácio, me ajudou demais, 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 demais. Inácio teve misericórdia de mim. Ele viu novinho, falou: vou lá ajudar meu irmão. Aí o Inácio ia lá comigo. Toda casa que eu visitei, todas casas que eu visitei me expulsaram. Some daqui. Eu fiquei desacorçoado, porque no dia que o meu pastor balançou a chave, ele disse uma frase que eu não vou esquecer ela nunca na minha vida. O pastor disse assim: se a vara florescer, é porque Deus chamou. Era uma quinta-feira. Eu já tinha orado, já tinha cantado sozinho, e eu tomei uma decisão: vou lá na sede e vou falar para o pastor que esse negócio não é para mim. Desci do púlpito, tinha 2 degraus. Entrou um bêbado. O nome do bêbado é Ailton José da Silva. Sentou, eu fui lá e sentei do lado do Ailton. Abracei o Ailton assim e preguei para ele a melhor mensagem que eu já preguei na minha vida. Não sei o que eu preguei. Terminou, o Ailton estava chorando. Aí o Ailton disse assim: irmão, eu sou desviado. Eu falei: quer voltar? Ele falou: quero. Aí eu vim com o Ailton na frente, ajoelhei junto com ele e orei por ele. Ailton disse: posso voltar domingo? Pode. Posso trazer o violão? Pode. Aí veio o Ailton, o violão e outros bêbados. E Jesus começou a salvar bêbado. Salvou gente. Quando eu tinha uns 36 irmãos, mais ou menos, meu pastor me tirou. Botou um irmão chamado João Gomes, presbítero, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E com este irmão a igreja cresceu muito. E construiu um templo muito bonito. Foi no tempo dele, não foi no meu tempo. Então, meu pastor me mandou ir para Jandira, num bairro chamado Sol Nascente. Uma igreja bonita. Tinha banda, tinha coral, tinha 21 obreiros. E eu fui.
Eu fiquei todo besta, porque era uma igrejona, e eu novinho, era presbítero ainda. O dia que eu assumi a congregação, eu recebi 3 fichas para exclusão. E tinha um irmão que na época a gente chamava de segundo dirigente. O nome dele, Joaquim Paz de Brito. Joaquim não sabia ler, não sabia escrever, mas conhecia o caminho da oração. Então eu chamei o Joaquim numa salinha que tinha e falei: irmão Joaquim, esses irmãos aqui são filhos da igreja, os meninos daí. Falei: eu recebi aqui para excluir eles, para desligar. O que o senhor fala? Ah, irmão pastor, irmão que sabe. Falei: não, mas irmão Joaquim, eu preciso da sua ajuda, o senhor é mais experiente. Não, o irmão que sabe. Eu falei: eu estou querendo dar uma chance para eles, o que o irmão acha? Aí irmão Joaquim falou: vamos dar uma chancha. E aí foi dada a chance para esses irmãos. Os 3 são pastores hoje. Um deles, chamado Elias, não vinha mais na igreja. Então o que eu fiz? Todo culto eu mandava um irmão na casa dele. Todo culto na igreja, o irmão ia visitar ele. Ele dizia: depois eu vou, e não ia. Uns 6 meses. Um dia vou eu lá. Fala: não, daqui a pouco eu chego lá, pastor. Falei: não, então deixa o povo lá, eu fico aqui com você. Aí ele foi, se fortaleceu, Jesus abençoou ele, o trabalho cresceu. Deus deu graça a ele. Um dia eu vi a minha pastora, a esposa do meu pastor, lá na porta da frente. Eu fiquei todo alerta, porque se a esposa do pastor tal, o pastor ia estar ali. Ele entrou pelo lado aqui. A igreja estava muito cheia, muito cheia, muito cheia. Jesus salvou muita gente lá. Tinha um povo vizinho de um ministério que tem o nome da cidade que Jesus nasceu. Eles diziam assim: Madureira está falido, porque acabou os homens lá, mandaram o moleque para dirigir a igreja agora. O moleque era eu. Mas aí o pastor entrou ali, botei a igreja em pé, o pastor orou, levantou, olhou para mim e disse assim: é festa de quê, irmão? Eu falei: não é festa não, pastor, é o culto de domingo. Ele falou assim: ah. Pegou a Bíblia, falou assim: vou ler um trecho. Leu o tal do trecho, fechou a Bíblia e disse: não vou ficar aqui não, vou lá para o Parque do Lago. Era outra igreja que tinha. Foi embora. Isso era mês de março. Mês de abril tinha convenção. Ele me mandou para a convenção e me consagrou evangelista. Ah, eu fiquei todo besta, achando que eu era muita coisa. Acabei de ser consagrado evangelista. Ele me tirou de lá e me botou numa favela. Pensa num lugar estranho. Eu deixava o meu carro no asfalto e subia pelas lodo de esgoto de céu aberto. Chamava Novo Oriston, Rua Patrocínio Paulista, número 86. Não, 84. Ali Deus começou a salvar gente, e ali era um ninho de gente esquisita. Tinha uma construção na frente, que o irmão Jair José dos Reis, um homem de Deus, um homem santo, tinha
começado antes de mim. Um dia eu fui na igreja sede e pedi bloco, porque naquele tempo, irmãos, o pastor, dirigente de congregação, findava o mês, pagava a conta de água, pagava a conta de luz, comprava o produto da ceia e os produtos de higiene, e mandava o saldo para a sede, todo saldo. Nem o ônibus a gente pegava, porque o pastor dizia, se Deus chamou, Ele dá os meios. Era assim que funcionava. Eu fui lá pedir bloco, peguei ele num dia que ele não estava bom. Depois é que a gente descobriu que quando o óculos dele estava aqui na ponta e o topete daqui tinha caído, a gente não podia ficar perto. Na hora que eu pedi bloco, ele deu um tapa na mesa e disse assim, eu tenho cara de depósito. Eu desviei. Eu não pedi para dirigir igreja, mas eu não falei para ele, que eu não sou besta. Mas pensei. Saí, tinha uma escada assim. No meio da escada está subindo um irmão chamado Jesuel Garcia Cavalcante. Jesuel olhou para... Ele não viu nada, ele não sabia de nada. Ele olhou para mim, pôs a mão no meu ombro, ele era sargento do exército. Ele falou assim, Deus está te provando. Não baixa a cabeça. Deus vai te ajudar. Acabou a conversa. O pastor mandou me chamar e eu fui. Perguntou para mim, quantos blocos você precisa para respaldar a construção? Falei, 2.000. Chama o Aparecido. Aparecido era o tesoureiro. Fui chamar o Aparecido. Aparecido, quando eu nasci, já era da diretoria da igreja. Tigo. Na hora que eu entrei na sala, Aparecido junto, o pastor está com a caneta batendo assim na mesa. Toque, toque, toque. Falou, quantos blocos você falou? 2.000. Ele olhou para o Aparecido e disse assim, manda 500 blocos para essa tribulação. No sábado chegaram os blocos. Os irmãos juntaram, trabalharam e assentaram os 500 blocos na parede. Domingo cedinho o pastor chegou lá. Eu estava lá, limpando o quintal. Arrumando madeira para cá, para deixar a obra organizadinha. Porque a gente conhece um obreiro pela organização da obra. Se a obra é uma bagunça, aquilo lá é terrível. O pastor olhou e falou, está vendo? É por isso que a obra não vai. Fica varrendo o quintal. Isso é serviço de mulher. Ele falou assim, cadê os blocos? Eu falei, já chegaram ontem, os irmãos trabalharam e já assentaram, está tudo aí na parede. Ele falou, os 2.000? Eu falei, não pastor, o senhor mandou 500. Ele olhou e falou para o Aparecido, a culpa é do tesoureiro. Foi dirigindo essa terceira congregação que eu casei com ela, com a pastora Suzy. Casei no dia 23 de dezembro, 1989. Já era pastor. Estava em prova, pastorado. No dia 1º de janeiro tinha reunião. No dia 1º ele mandou para a maior igreja do campo, de Carapicuíba, chamava Coab 2.
Pensa numa igreja poderosa, muita gente, povo bom, igreja lotada, pensa. E vai eu lá todo besta de novo. Fiquei lá 1 ano e 7 meses. Quando eu já estou todo bobão, o pastor me tira de lá e manda para um lugar chamado Olaria. O telhado da igreja parecia um camelo assim. Pensa, povo mal educado, sabe aquele povo que cospe no chão assim? Ô luta, gente. Mas Deus me abençoou lá. Começamos uma construção grande. Daqui a pouco ele me tira de lá, me manda para outra igrejona gigante. Aí fiquei lá. Pastor Isaac, que de vez em quando vem aqui, me substituiu lá. Daqui a pouco eu estou ali, ele me mandou para o meu primeiro campinho. Tinha 11 congregações, chamava Engenho Novo. As congregações ficavam nos lugares esquisitos. Hoje é tudo bonito por lá, porque lá ficou rico. Mas na época, gente, pensa, eu tinha um carro, era Del Rey? É variante ainda. Eu sei que quando eu estava para chegar em casa, uns 2 quilômetros antes, ela já sabia. Era um nheque, porque era um barro, buraco para tudo quanto é lado. A gente ia para a igreja e voltava cheirando fumaça de motor. A porta tinha uma corda e o vidro tinha uma chave de fenda para não descer. Um dia eu estava no carro, fiz uma curva, a porta abriu, pensei que eu ia perder a mulher. Graças a Deus que eu consegui segurar no braço assim. Nós somos bem-aventurados. Tem muita aventura. Mas Deus abençoou aquele povo de um jeito. A sede ficava na rua Capitão Francisco César, número 145. A ceia do Senhor fechava o portão e dava ceia no pátio, porque não cabia na igreja, era muita gente. Um dia o pastor parou o carro do outro lado da avenida. Já vem aqueles obreiros. Pastor está aí, que a gente chamava ele de pastor geral. Pastor geral está aí, presidente da igreja, pastor Luiz Gonzaga Medeiros. Pastor geral. Pastor está aí, pastor está aí. Eu já botei a igreja em pé para receber o pastor. E o pastor nada de entrar, e não entra, e não entra, e não entra. O pastor vem e disse assim, ele disse que não vai ficar aqui não. Aí ele perguntou para o obreiro assim, é festa de que aí, irmão? O obreiro falou, não é festa não, é a Santa Ceia. Ele falou, não vou ficar aqui não. Foi embora. No mês seguinte, me mandou dirigir a igreja de Carapicuíba, que era a sede do campo, para cuidar da cidade. 1992 ou 93. Estou lá. A igreja estava uma bênção. Pensa num povo feliz, povo alegre, cheio de Deus. A Suzy tinha sido cuidadora das crianças lá. Como é que chamava? O Cadec, sei lá. Daqui a pouco, estou num culto, senta do meu lado aqui um irmão chamado Antônio. A gente chamava ele de Toninho, trabalhava no Eletropaulo, parece, ou Sabesp, sei lá. Mas aquele moço, Deus usava ele de um jeito. E naquele dia ele sentou do meu lado e disse, servo de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você. Posso falar? Pode. É uma profecia. Ele disse, daqui a 60 dias,
o senhor vai se mudar para o estado do Rio de Janeiro. Fique pronto. Eu fiquei com uma raiva dele. Porque, eu retiro, senhor, perdão. Porque está tão bem ali, sabe? Dirigindo a igreja de Carapicuíba, gente, é um sonho. Fui para o Rio de Janeiro. Morava num lugar muito bom. Tinha um monte de vizinho que era da Rede Globo, Romário, né, que jogava bola, era vizinho nosso. Mas eu era diretor de uma empresa, a fábrica ficava em Santa Cruz, o escritório central ficava no centro, do lado do aeroporto Santos Dumont. É longe, uns 60 quilômetros, e eu morava na Barra. Então, para ir trabalhar, eu ia pela tal da Serra da Grota Funda. Para voltar era muito fácil ali, porque era um lugar sem trânsito. Mas um dia o telefone tocou. Era o pastor Manuel Ferreira, hoje bispo Manuel Ferreira. A secretária, não lembro o nome dela, trabalhava comigo na fábrica. A secretária ligava para a pastora e dizia assim: o que eu faço que eu não aguento mais ele? Era muito, eu trabalhava demais. Eu estava numa reunião com uns importadores da Espanha. A gente vendia mais ou menos uns 280 containers de produtos para a Europa por ano. Era muita coisa. Eu estava numa reunião com eles, o telefone tocou, era o pastor Manuel Ferreira, querendo falar comigo. Ela disse: ele não pode, que está em reunião. Ele deu uma bronca nela, na minha secretária na empresa. Ô menina, diz que é o Manuel Ferreira, ele vai me atender. Tá bom. Ela entrou na sala com cuidado, falou: doutor, tem um telefone, ele disse que o senhor vai atender. Ele falou assim. Eu falei: tá bom. Pedi licença e atendi. Ele falou assim: vem na sede aqui terça-feira. Fui. O motorista me levou. Ele falou assim: tem uma missão para você. Gonzaga disse que você é de confiança. Eu fui assumir a presidência de uma igreja. O pastor anterior estava lá 28 anos. Era almirante da Marinha. Mas ele ficou doente. E tinha uma construção grande em cima, mas a igreja estava num porão de chão batido, não tinha piso, era terra. Era muito estranho. Num lugar estranho, tinha 3 congregações. Uma chamava Morro do Urubu, outra chamava Morro da Caixa d'Água, do Alemão. Uma das igrejas, a turma fazia em cima da igreja lugar de fumar maconha. Ô luta, gente. Eu fui sair da igreja de Carapicuíba para ir para lá. Aí estou lá, Deus resolveu abençoar. A gente começou a fazer culto na rua, porque não cabia dentro da igreja. Chamei o pastor Manuel Ferreira, ele foi lá. Ficou olhando aqui. 6 meses e pouco, a missão que ele me deu, eu entreguei na mão dele a missão, a ata registrada. Era para devolver o trabalho. Entreguei na mão dele. Ele bateu a mão assim e falou: Deus te abençoe. Na outra semana me ligou e disse: me encontra domingo na Taquara. Taquara, igrejona, maior do que a igreja de Madureira. Cheguei cedo, porque eu aprendi que quando o pastor convoca, cheguei cedo, umas 8 e pouco. Umas 3 da tarde ele chegou. Esperou muito, irmão? Não, pastor.
Naquele dia, ele mandou o pastor Davi Cabral para Volta Redonda, pastor José Pedro para Santa Cruz, pastor Luiz Pedro para Gardênia Azul, e foi trocando obreiro, presidentes de campo. João Arnaldo para aquela igreja da Taquara, e mandou eu ir dirigir a igreja da Barra. A igreja da Barra era uma igreja muito rica, tinha juízes, dono da Golden Cross era membro lá, muita gente rica. A turma para dar dízimo abria um tantinho assim o vidro, botava o cheque assim, de medo. Tinha uma congregação na Rocinha, a gente ia lá, o trabalho cresceu muito. Um dia, terminado uma reunião, estou indo para casa, eu bati o carro, destruí o carro. Uma Santana Quantum vinho, novinha, linda. Virou um boné velho, como diz o pastor Jurandir. Larguei o carro lá, fui para casa, peguei outro carro, tinha 5 carros. Fui para a igreja. Entrei do lado da igreja. Irmã Lucília Sebastiana foi, me abraçou e começou a chorar. Irmão pastor, Deus falou para nós hoje aqui na oração que vai mandar o senhor para São Paulo de novo, para dirigir a mesma igreja que o senhor dirigia antes de vir para o Rio. Chorava. Eu dei uma risadinha, porque eu estava chamado para ir dirigir a empresa na Alemanha, em Düsseldorf. Tinha vindo falar com meu pai. Meu pai me levou para falar com o meu pastor. Teve enchente em São Paulo. Saímos a pé do Pacaembu, até o campo, até chegar na igreja da Barra Funda, a pé. No meio do caminho, quando eu fui contar que eu ia embora para a Alemanha, meu pastor bateu no meu ombro e disse assim: filho, está na hora de voltar para São Paulo. Na hora que eu fui falar alguma coisa, ele fez assim, ó: já falei. Dia 31 de dezembro eu pedi demissão da empresa. Tinha acabado de ser promovido para a diretoria, não tinha 1 ano ainda, 2 anos talvez. Me chamaram de doido, de um monte de coisa, mas eu sabia quem tinha me chamado. Um dia eu estava deitado em casa, e eu acordei desesperado, chorando, porque o Senhor me mostrou um monte de coisa, e eu fui escrevendo, ficou dentro da minha carteira até se cumprir todas. Fui conversar com o presidente da igreja, que era o pastor Manuel Ferreira, hoje bispo Manuel Ferreira. Na antessala tinha um monte de pastores gigantes, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, com história. Ele abriu a porta assim, falou: doutor Deró, vem aqui. Eu fui dar a mão para dar paz do Senhor para ele, ele não me deu a mão. Ele fez bem assim, ó: você volta para São Paulo, que Deus tem uma grande obra com você lá. Paz do Senhor, tenho mais o que fazer. Foi atender os outros irmãos, fui embora. Eu e a Suzy em casa. Deu dia 1º, liguei para o meu pai para dar feliz ano novo. Meu pai então diz assim: você sabe quem é o novo pastor de Carapicuíba? Eu falei: parabéns, pai, que legal. Meu pai era pastor de Barueri. Que bênção, pai, parabéns. Ele falou: não sou eu não, eu continuo em Barueri. Pai, então quem é? É você. Mas pai, eu estou no Rio, é a história. Ele falou assim: não, o pastor falou que Deus mandou ele colocar você, e já anunciou, trata de vir embora. Pois arrumei um caminhão da Graneiro, um monte de coisa não voltou, e viemos embora.
Pensa numa prova, luta. A gente que tinha um monte de coisa. Um dia nós não tínhamos dinheiro para comprar Coca-Cola para Carol. Deus mandou uma irmã chamada Fátima no mercado. E ela comprou um montão de coisa. Na hora que ela estava chegando no carro, o Espírito Santo falou para ela: não esquece a Coca-Cola. Porque a Carol tinha pedido Coca-Cola e eu não tinha dinheiro para comprar. Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela botou na mesa foi a Coca-Cola. E então o Espírito Santo falou: meu filho, a prova passou. Daqui a pouco você vai ver. Fiquei na igreja de Carapicuíba, depois eu fui para Barra Funda. O gabinete pastoral da Barra Funda era de madeirite caindo assim. Deus abençoou muito a igreja lá. E de lá eu vim aqui congregar com os irmãos. Tudo isso para dizer, irmãos, feliz é aquele que passa a prova. Abraça aí alguém e diz: você entendeu isso, irmão? Salomão recebeu muito de Deus. E a pergunta é esta: o que você faz com o que Deus te dá? Pergunta aí para o vizinho: o que você faz com o que Deus te dá? Um dia Davi venceu uma batalha importante, porque Deus disse para ele o que fazer. Os inimigos se levantaram de novo e vieram outra vez. Davi já sabia o que fazer, porque Deus tinha dito para ele fazer, ele fez. Mas em vez dele ir fazer, sabe o que Davi fez? Foi dobrar o joelho e disse: Senhor, eu vou de novo do mesmo jeito. E Deus disse: não, agora vai, fica embaixo daquelas árvores lá, eu vou passar por lá. Quando você ouvir o barulho do meu exército passando na copa das árvores, eu fico pensando, gente, como é que acredita num negócio desse? Porque exército marcha no chão, e ele está falando da copa das... Quando você ouvir o meu exército passando lá, você pode ir, porque eu já saí na tua frente. E Davi fez assim, Deus deu uma estrondosa vitória. Abraça aí o colega e diga: aprenda a ouvir Deus. Triste o homem que não ouve o Senhor. Então Salomão fez tanta coisa, e o Roboão, filho dele, entrou no mesmo problema. O Roboão foi conversar com os meninos novos, e os meninos novos olharam para ele e disseram: deixa de ser besta, rapaz, você que manda aqui. Você fala e a turma tem que baixar a cabeça mesmo. E se alguém falar alguma coisa errada, corta o pescoço. Você é o cara. O infeliz acreditou nisso. Deu uma guerra civil, dividiu Israel em 2 pedaços, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Até hoje não consertou isso. Mas como isso acontece se Salomão recebeu de Deus tanto? Mas o que adianta receber tanto e não saber o que faz com isso? Abraça o vizinho e diga: eu acho que Deus está falando com a gente.
Às vezes Deus te dá um dom. Presta esse sarpo aqui. Às vezes Deus te dá um dom. Acho um hino aí, chama-se um dom real, Deus te entregou nos seus fiéis dons de curar. Toda doença Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Fé em Deus, que é poderoso para curar. Ó que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, eu gozarei no céu de luz. Às vezes Deus te dá um dom. Em vez de você usar isto para serviço do reino de Deus, você começa a usar isso para se promover. E aí começa o ano, você bota no Facebook, agendas abertas para 2023. Aí você começa a achar que é estrela. Aí você começa a achar que o mundo depende de você. Aí você começa a achar que se você sair dali tudo acaba, porque aquilo existe por causa de você. Coitadinho. Jesus disse: eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se o fruto não permanecer, todo o teu trabalho não valeu um palito de fósforo já queimado. Não, eu saí, acabou tudo. Então, você não fez um bom trabalho. Você não trabalha para você. Bota a mão assim no peito e diga: eu não trabalho para mim. Eu trabalho para Jesus. E trabalhar para Jesus depende de paciência. Noé trabalhou 120 anos. Sabe quantos ele levou para o batismo? Nenhum. Mas ele nunca desistiu. E no final da história entrou na arca com a esposa, com os filhos e com as noras. Tem um monte de gente entrando com um montão de pessoas e largando a esposa para trás, largando os filhos para trás, largando a família para trás. Tome juízo, porque você vai dar conta da tua família diante de Deus. Por isso Paulo falou que o obreiro tem que governar bem a sua própria casa. Irmãos, agora olha aqui o testemunho de Neemias. Ele podia falar tanta coisa boa de Salomão, mas olha o que ele diz: porventura não pecou Salomão nisto? Irmão, é muito estranho no futuro, lá longe, muitos anos depois, alguém olhar para trás e dizer: olha, foi um cara gente boa, mas ele pecou nisso. Qual é o testemunho que você vai deixar para a posteridade? Glória a Deus. Qual é o testemunho que você vai deixar? Qual é o legado? Será que muitos anos depois alguém vai dizer: passou aqui um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus? Salomão foi muito amado por Deus, e Deus disse que não ia perder ele. Eu não vou entrar nesse mérito, mas olha o testemunho. Ele casou errado, e casar errado dá problema. Você tem a chance de observar
de avaliar. Se enquanto está namorando, você pegou uma mentira, cai fora, porque a sua vida inteira vai ser mentira. Vou dizer de novo. Se enquanto você está namorando, você pegou uma mentira, cai fora daí, porque não vai sair nada que preste daí. Busque a Deus, Deus vai te ajudar. Neemias corrigiu o que tinha que corrigir, fez o que tinha que fazer, está aí no texto. No verso 28, diz que o filho do sumo sacerdote casou com uma pessoa lá, virou parente do tal do Sanbalate. Na página anterior você vai ver que o Eliasibe virou sogro de Tobias. Tobias e Sanbalate, olha o time, eram parentes do sumo sacerdote Eliasibe. Deu muita dor de cabeça para Israel. Neemias afugentou eles. Agora veja o verso 31, e eu vou terminar. Quando Neemias percebeu que o Eliasibe tinha colocado Tobias para morar dentro da casa do tesouro, foi necessário tirá-lo de lá. E às vezes isso pode doer um pouco, e dói, mas foi necessário. Mas assim que isto aconteceu, Deus trouxe a prosperidade para aquele povo. Abraça o vizinho com respeito e diga: onde tem santidade, tem prosperidade. Abraça outro irmão e diga: onde tem santidade, tem prosperidade. Um púlpito ungido é uma bênção, mas ele precisa de uma administração santa, de uma portaria santa, de um corpo diaconal santo, de uma banda santa, de um ministério santo, de obreiros santos, vida santa. Sem santificação ninguém verá o Senhor. De que adianta ter um púlpito cheio de barulho, se não há santidade nos bastidores? Glória a Deus. De que adianta ter uma arrogância espiritual na igreja, se é uma miséria nos seus relacionamentos? Abraça de novo alguém e diga: onde tem santidade, tem prosperidade. Glória a Deus, 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 glória a Deus. E no verso 31 tem um indicativo interessante. A turma começou a trazer ofertas da lenha. Gente, quando eu li isso eu fiquei preocupado. Como é que alguém pode dar oferta da lenha? Professor, é que todas as outras ofertas dependem dessa.
Quando você lê no livro de Levítico que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Qual era o combustível? Alguém tinha que trazer a lenha antes daquilo. Quando você diz que alguém traz o holocausto, quando você lê o holocausto na Bíblia, é uma oferta que é queimada até virar cinza, não pode restar nada. Esse é o holocausto. As outras ofertas ainda alguém comia, mas o holocausto é aquela que vai até o final, só sobra pó. Qual é o combustível? Para as outras ofertas, qual é o combustível? Para acender as coisas? Lenha. Então, para que as coisas aconteçam, alguém começa. É a oferta da lenha. É o pontapé inicial. É onde nascem as coisas. Às vezes você diz, mas isso é tão pouco, é tão insignificante. Não berra igual um cabrito, não muge igual um boi, não bale igual um cordeiro. É lenha, mas é importante. Abraço o vizinho, diga, entendeu? Não há ninguém na obra de Deus que possa dizer, eu não tenho valor, eu não tenho importância, eu não significo nada. Quem foi que disse isso para você? Você é muito importante para Deus. Então saiba como se conduzir com as coisas que Deus te dá. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Fiquem em paz e vamos orar. A TV ADSM começou pequenininha assim, e como tudo que começa pequeno, teve dificuldades. TV ADSM, com a nossa equipe de cineastas, fotógrafos, editores e produtores. Levando até você o melhor da programação evangélica. Levando a mensagem da cruz, crescendo a cada dia, seguindo os passos de Jesus. São 5 anos evangelizando o mundo. TV ADSM, do Brasil para o mundo. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.